Olha só, pessoal, a gente vai dar início aqui na nossa partida. A gente tem aqui uma bela costa, né? Umas ilhas interessantes ali no horizonte. E, se eu não me engano, a gente tem alguns recursos minerais valiosos aqui nessa região. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai construir a metrópole do zero aqui nessa costa. Entretanto, a cada decisão que eu for tomar aqui nesse jogo, a gente vai ter uma aulinha aí de direito administrativo, direito constitucional, aquilo que for afeto aqui à região, certo? Desde o que eu estou fazendo agora, que é a escolha das avenidas, a questão de direito urbanístico, tudo aquilo que for afeto aí a direito administrativo, constitucional, civil, para poder ensinar de um jeito um pouco diferente, né? Fazendo algo mais legal, assim, né? Que não seja simplesmente eu falar com a câmera, tá bom? Então, se inscreve aí no canal se você quer acompanhar a série inteira, enquanto eu estou aqui construindo o primeiro loteamento aqui do jogo, né? Deixe sugestões aí para os próximos vídeos, para que a gente possa dar andamento nessa série aqui da melhor maneira e possa fazer uma cidade bem legal e trazer bastante conteúdo aí para vocês, tá bom? Primeiramente, eu mostrei ali a costa para vocês, agora eu estou fazendo aqui o loteamento, né? A gente sabe que existem várias regras de direito urbanístico que eu não vou conseguir falar todas aqui em outras aulas, porque o direito urbanístico ele é uma questão de interesse local, né? O interesse do município. Então a gente tem mais de 5.000 municípios no Brasil, cada um tem competência para legislar sobre direito urbanístico. Eu estou fazendo aqui um grid, né? A gente chama de grid nesse jogo, todo quadradão assim, e agora mostrar para vocês a questão dos recursos minerais, questão de direcionamento de vento, que é algo importante que a gente acaba vendo aqui nessa série, nesse jogo, Cities Skylines 2. A gente tem aqui as jazidas de água, as minas de água, né, os açudes e tal, e a gente tem a questão dos recursos minerais. O que a gente sabe de direito administrativo? A gente está vendo aqui área com minério, área de terra fértil, área de petróleo. O artigo 20 da Constituição Federal diz que esses recursos minerais do subsolo, inclusive, pertencem à União, né? É o artigo 20, inciso 9. Lá também diz na Constituição, no artigo 176, que esses recursos, petróleo, minérios, eles podem ser explorados por particulares mediante concessão, mas a União é a legítima dona desses recursos minerais. Tá certo? Então, todos esses recursos que vocês estão vendo aqui, em tese, eles não são da nossa prefeitura, que a gente está fundando aqui. Eles são da União. A Constituição também diz que essas ilhas oceânicas que estão aqui no mapa, que eu mostrei antes, elas também pertencem à União. E esses pontos de água que vocês estão vendo no mapa já são bens dos estados, conforme o artigo 26 da Constituição, que diz que são bens dos estados as águas superficiais ou as subterrâneas e as ilhas fluviais ou lacustres que não pertençam à União. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui no mapa um rio que corta o mapa, a gente está vendo essas minas de água que eu mostrei para vocês, tudo isso pertence ao estado. A única exceção seria se o rio cortasse mais de um estado. Mas como aqui não dá para simular isso no jogo, a gente acaba partindo do pressuposto de que se trata de um rio estadual, tá bom? Caso ele cortasse mais de um estado, seria um rio da União, beleza? Vou continuar fazendo o grid aqui. Esse grid que eu estou fazendo à distância aqui, trata-se de um grid para fazer a zona industrial. A gente sabe que, por regras de direito ambiental, a zona industrial tem que seguir longe da zona de moradia, né? Da zona urbana de moradia, justamente por questões de saúde, né? Meio ambiente, questão de barulho, questão de poluição, tudo isso tem que ser longe. A gente acaba vendo aqui nesse jogo uma oportunidade muito grande de entender um pouco melhor como que funciona essas questões de obras públicas, essas questões de direito urbanístico e direito ambiental também. Então tudo isso a gente vai tratar um pouquinho aqui na série, conforme for a aceitação de vocês, né? Então vocês estão vendo aí eu fazer o grid, enquanto estou narrando aqui para vocês. Eu estou narrando depois de jogar, né? Então talvez por isso que esteja às vezes desconexo um pouco a fala da gameplay,
porque senão eu não conseguiria focar em duas coisas ao mesmo tempo, de lembrar da matéria para explicar para vocês e jogar ao mesmo tempo. Beleza? A gente está vendo aqui o grid da zona industrial e eu queria falar um pouco mais sobre os bens da União, né? Bens da União e dos estados. Ainda dentro dos bens da União, a gente tem que lembrar que os terrenos de marinha, essas laterais aqui do mapa, por assim dizer, esses terrenos que são bem na região litorânea do mapa aqui, que estariam de frente ao mar, eles pertencem à União e as suas áreas acrescidas também pertencem à União. A exploração desses bens se submete a um regime jurídico de direito público. Então, por exemplo, é possível comprar um terreno para construir uma casa de praia, porém você vai ter que pagar uma concessão para a União, inclusive isso é chamado de foro e o laudêmio. Então, tudo isso é regime jurídico de direito público, a gente acaba vendo isso na faculdade e não entende muito bem. Então, seria como se mais para frente a gente vai acabar chegando aqui na zona costeira, eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhes, onde eu vou falar mais sobre a questão dos terrenos de marinha, dos terrenos da União e do foro e do laudêmio. Agora vocês estão vendo aí eu colocar um despejo de esgoto no rio, o que seria absolutamente vedado, né, por normas ambientais, mas no jogo a gente não segue essas normas ambientais. Vocês vão ver o desastre que isso vai virar ao longo da série aqui, se vocês acompanharem até o final. E tudo vai depender, galera, do apoio de vocês, da aceitação. Se vocês gostaram da ideia, do formato, mesmo que o vídeo não esteja muito bom, porque é a primeira tentativa, né, deixa um gostei aí, deixa um feedback para que eu possa estar melhorando esse tipo de conteúdo aqui. Porque mesmo que você não tenha gostado desse vídeo específico, porque você achou cansativo, você achou alguma coisa errada, alguma coisa que não está muito legal, deixa o feedback que eu quero melhorar. Me dá uma ideia, vamos validar a ideia, né? Veja se você curtiu aí a ideia do vídeo, né? De tentar ensinar direito aqui, coisas bem chatas do direito administrativo, com o jogo, né? O que acaba facilitando o entendimento. A gente fazer aquilo com coisas que a gente gosta, a gente acaba retendo mais o conteúdo, tá bom? Agora eu estou fazendo a questão do zoneamento no jogo, tá? A parte verde é a questão do zoneamento urbano, onde vai estar as residências, o azul comércio e o amarelo são as indústrias, beleza? Como eu falei, as indústrias mais longe da região urbana, justamente por questões ambientais, a questão do vento, para levar a poluição para longe e não para perto da cidade. Agora, finalmente dei play na cidade. A gente está vendo aí alguns desbloqueios de alguns edifícios únicos e a gente agora vê as primeiras construções aqui na cidade, né? Então a gente tem uma série de coisas que daria para tratar aqui em direito administrativo, desde alvará de licença, alvará de construção, tudo isso que vocês tiverem interesse de saber, a gente pode tratar aqui na série. Agora vocês vão ver que eu vou colocar um edifício único, um posto de gasolina, que é considerado um edifício único aqui no jogo. Ele dá alguns benefícios aí, e se fosse tratar no âmbito do direito administrativo, isso aqui é necessário uma autorização especial por se tratar de um comércio que tem um potencial poluidor e um potencial de risco muito grande, tá bom? Outra coisa que dá para falar aqui jogando, enquanto isso, é que eu preciso muito do apoio de vocês. Tô brincando. Isso eu já falei, né? Mas é muito importante o apoio de vocês aí, deixando o gostei no vídeo, validando a ideia nos comentários, se você curtiu desse tipo de conteúdo. Mas agora eu queria falar um pouco com vocês sobre obras e serviços públicos, né? A gente está vendo aqui eu colocar uma série de terrenos para loteamento, uma série de coisas, e essas pessoas que vão morar na cidade precisam do mínimo de qualidade de vida. Então eles precisam de energia elétrica, eles precisam de água, esgoto. Tudo isso, os serviços públicos em geral, a energia elétrica e saneamento são serviços públicos essenciais, né? São serviços públicos que entram no conceito de ut singuli, né? Que são mensuráveis, têm os usuários determináveis, assim, né? Ou seja, é possível ao Estado mensurar quanto que o Matheus está gastando, quanto que o João está gastando, quanto que a Paula está gastando. Então, esses serviços públicos que são mensuráveis, eles podem ser delegados para particulares por meio de um contrato de concessão. Também é necessário lembrar que isso demanda licitação. Contrato de concessão demanda licitação. Não dá para fazer com dispensa, com qualquer tipo de inexigibilidade, tá bom?
A questão da licitação, que é o procedimento administrativo que visa selecionar, na verdade, a proposta mais vantajosa e solucionar um problema da administração, a licitação regulada pela 1433, ela é imprescindível para obras públicas. Agora, a gente vai entrar num tema que é muito importante, que é a questão da desapropriação. Vocês podem ver que eu poderia colocar o hospital em outro lugar aí, porém eu vou colocar ele no lugar que tinha um comércio, ou seja, eu vou ter que deletar aquele comércio, que seria uma espécie de desapropriação na vida real. E o que a gente sabe da desapropriação é que ela prescinde um decreto de desapropriação que demonstra ali o interesse público acima do interesse privado. E esse decreto está motivado no artigo 5º da Constituição Federal e pelo Decreto-Lei 3365, que fala da desapropriação por utilidade pública, e nós temos também a desapropriação por interesse social e por necessidade, tá bom? As três modalidades de desapropriação têm suas particularidades. Eu vou falar um pouco com vocês enquanto eu estou decorando aí a construção da nossa clínica de saúde aí na cidade. A desapropriação por interesse social, o decreto que declara o interesse social, ele tem uma vigência de 2 anos. Então, se em 2 anos o poder público não proceder com a desapropriação efetiva ou emissão na posse, esse decreto ele caduca, ou seja, ele para de ter efeitos, aí precisaria ter um novo decreto. Porém, para ter esse novo decreto, tem que se respeitar o período de 1 ano, esse período de vacância, por assim dizer, em que o decreto não pode ser feito novamente. É como se fosse uma proteção dos proprietários. A desapropriação ela é prévia, justa e em dinheiro, é o que a Constituição fala, com exceção da desapropriação penalidade, né? Aquela quando a plantação de psicotrópicos, esse tipo de coisa. Aqui, na questão da desapropriação nesse jogo, imagine que a gente precisou demolir 2 imóveis aqui para construir essa clínica. O que a gente precisaria ter feito antes? Primeiro, eu como prefeito teria que ter feito um decreto determinando que aquela área era de interesse social para construir uma clínica. Feito esse decreto, eu entraria em contato com o particular e ofereceria uma indenização. Se o particular entendesse justa essa indenização, ele aceitaria, o processo acabou, posso ir lá, me emitir na posse e demolir o imóvel. Acontece que a maioria das vezes isso não acontece. O particular ele acaba não aceitando essa indenização, achando que é pouco. E quando há qualquer tipo de litígio, ou seja, discordância, briga, algum tipo de não acordo, no caso, essa desapropriação terá que ser feita judicial. E quando ela é judicial, aí entra uma série de regras do processo de desapropriação, que é uma matéria mais afeta o próprio processo civil, mas que eu posso falar para vocês aqui, caso vocês tenham interesse, do que do direito administrativo. Mas, basicamente, o Estado vai entrar com processo de desapropriação, ou o particular vai entrar com processo de desapropriação indireta, e o Estado vai ter que colocar nesse processo, que a gente chama de garantir o juízo, o valor que ele entende devido, e com esse valor colocado lá, a gente vai poder, como juiz, decretar a emissão na posse do Estado e depois vai discutir só a indenização. Basicamente, em regra, o processo é isso. Agora vocês estão vendo aí eu mexendo numa parte bem legal, que depois a gente pode tratar muita coisa aqui nesse jogo. Como ele é um simulador, dá pra gente tratar absolutamente tudo, que é a questão da tributação, né? Eu consigo mexer nas alíquotas e tal. Então a gente falou nesse vídeo aqui já de bens públicos, a gente relembrou desapropriação, a gente pode falar de impostos, a gente falou de política urbana, a gente falou de a questão do meio ambiente, né? E do direito urbanístico, das regras de competência, a gente falou de bastante coisa. Vocês estão vendo aí eu criar novas zonas de moradia, porque o espaço na cidade está ficando curto. Se vocês estão gostando desse conteúdo, novamente já peço o gostei, beleza? E eu estou utilizando para gravar esse conteúdo aqui uma série de inteligências artificiais aí que estão me ajudando a selecionar material e selecionar temas que são de grande repercussão para quem vai prestar uma OAB ou quem presta concurso para a FGV, que é o meu caso. Então, para a FGV não, né? Feitos pela FGV. Então, acaba que esse material, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, ele tem relevância porque são as disciplinas mais cobradas, mais comentadas na FGV.
Então, quem está estudando para a OAB ou vai prestar concurso para essa banca, com essa banca, esse conteúdo acaba sendo bem valioso, beleza? Aqui no comentário eu vou deixar também o link para você baixar um mapa mental dessa aula, com tudo que eu falei, os principais pontos, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma pergunta que eu quero que vocês respondam nos comentários, tá bom? Essa pergunta depois eu vou responder no próximo vídeo, caso essa série vá para frente, caso eu tenha um apoio, né, de vocês. Eu quero responder essas perguntas no início do próximo episódio, tá bom? Então, vou deixar aqui nos comentários, eu quero que vocês respondam com base no conteúdo que eu passei para vocês aqui nessa aula, beleza? Então, fica o convite para vocês. Bom, a gente está finalizando aqui mais um loteamento. Esse loteamento vocês podem ver aí que são umas casas um pouco diferentes das outras, né? O jogo é bem legal, te dá essa opção aí de vários tipos de construções diferentes, de várias arquiteturas diferentes, e acaba que deixa o jogo bem divertido, né? Então, a gente está vendo aqui, galera, uma pura expressão do que é o direito urbanístico, né? A gente tem uma zona de comércio muito bem definida no mapa, né? No processo aqui do mapa. A gente tem a questão do controle de impostos, ou seja, eu estou sentindo que a zona industrial, como vocês podem ver nas 3 barrinhas verdes ali na barrinha, no canto inferior esquerdo, nós temos as barras de demanda, onde tem um verde claro, um verde escuro, um azul e um amarelo. Verde claro e verde escuro são áreas residenciais, uma de baixa densidade e outra de média densidade. Azul é a zona de comércio, que tem bastante também, e amarelo seria industrial. Essas barrinhas significam demandas, né? Vocês estão vendo enquanto eu estou mexendo aí no orçamento da saúde, nos orçamentos de educação. Esse jogo dá para simular muita coisa. Se vocês quiserem um tutorialzinho aí de como jogá-lo, também posso gravar para vocês. Vocês podem ver que está faltando trabalho, né? Está faltando trabalhador para integrar as indústrias, talvez por isso que a demanda está tão baixa. Essas barrinhas lá embaixo são demandas. Então o que eu tenho que fazer para resolver isso? Trazer gente para a cidade. Enquanto isso, vocês veem aí a poluição do rio, né? Isso aí vai ser um problema no futuro que a gente vai ter que solucionar, né? Tô cometendo um crime ambiental, muito provavelmente. Eu não, porque como prefeito eu não tinha outra alternativa, né? Porque o artigo 20 da LINDB, salvo engano 20, diz que o prefeito tem que na interpretação do ato administrativo tem que levar em conta a dificuldade real do gestor, na verdade. Então fica aí mais um ensinamento aí pra gente tratar no próximo vídeo, caso vocês queiram. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, se vocês acharem interessante a ideia. Peço desculpas assim por talvez o vídeo ficar um pouco desconexo, assim, o tema um pouco mal falado, porque realmente eu tô gravando isso aqui de uma maneira bem rápida, porque, né, o tempo é muito curto, mas porque eu tive essa ideia e eu falei, nossa, essa ideia assim, eu achei muito legal, porque eu, Matheus, estou aprendendo fazendo isso aqui, porque eu tenho muita dificuldade nesses temas. Então, desapropriação, lembrar do que são os terrenos da União, dos estados, isso quando cai em prova, que é decoreba, isso é muito difícil de lembrar. Então, a gente vendo aqui no jogo, por exemplo, putz, o Matheus mostrou que aquela ilha no meio do mar, ela é da União. Então, ilhas marítimas são da União. Terreno da plataforma continental, a questão dos terrenos de marinha, foro e laudêmio, tudo isso a gente vai falar um pouco mais detalhes no futuro, mas já dá para ter uma noção boa aqui e lembrar na hora da avaliação, da prova, etc. Então, agora vocês estão vendo aí eu usar uma ferramenta, aí, um mod de aumentar a idade das árvores, porque deixa a cidade um pouco mais bonitinha, né? Já deixa as árvores todas maduras, né? Como se fossem árvores antigas já, e deixa o mapa um pouco mais bonito, beleza? Vocês estão vendo aí também um panorama geral, né? Uma visão quase que de primeira pessoa da cidade, né? A gente já tem uma avenida principal com vários semáforos, comércios, tudo aquilo, né? Eu vou aproveitar aqui para despedir de vocês e pedir novamente o feedback da ideia, o que vocês acharam aqui do vídeo, do conteúdo. Convidar você para olhar aí na descrição, vai ter o link para você pegar o material dessa aula, totalmente gratuito, tá, galera? Você vai ter que só preencher um formulário, vai chegar no seu e-mail, o material, e a gente vai seguindo, né? Aula após aula, conforme for a aceitação dessa série aqui.
Eu ainda não decidi se eu vou postar no meu canal de advocacia ou no canal novo que eu estou a fim de criar para concurso. Quando você estiver assistindo, muito provavelmente eu já tomei essa decisão, mas independente do lugar que for, te peço a gentileza de se inscrever no canal e deixar um gostei, tá bom? Acaba ajudando muito, muito, muito. Agora eu vou mostrar para vocês como fica a cidade à noite, né? Depois de construí-la, a gente pode mostrar aqui como que fica. É bem legal esse jogo, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa série e vai ajudar bastante a fixar o conteúdos chatos, né, que são muita decoreba, né? Tô tentando aqui, vocês estão vendo aí eu apanhando do modo foto do jogo, mas não repare isso não, tá? Tô dando meu melhor aqui. Meu PC também não é lá essas coisas, então esse jogo ele é muito pesado, então às vezes ele dá uma travadinha, peço que vocês desconsiderem isso aí. Mas vocês podem ver que o jogo é bem bonitinho, acho que a gente vai avançar bem bacana aqui até o final. Vocês podem ver que nossa cidade já está bem grandinha, né? E dá para fazer umas metrópoles bem grandes aqui, beleza? E dá para simular conurbação, dá para simular, enfim, várias coisas, né? Taxação, a gente, né, consegue mexer em vários tipos de impostos diferentes, fazer empréstimos, dá para falar de direito financeiro, então, né, de direito tributário, bastante coisa, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!